Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre logaritmos. Para esta aula, trouxemos alguns exemplos em que o logaritmando e a base estão relacionadas a um numeral irracional. Então vamos lá. Exemplo de número 1. Vou tomar como base o número 2, o volume 2, Fundamento de Matemática da coleção Fundamentos de Matemática Elementar do Gelson e Eza. Então, exemplo de número 1, nós temos log de raiz quadrada de 2 na base 2. Então, perceba que o meu logaritmando é o número irracional e a minha base é o número inteiro positivo. Então, aqui é o número irracional e aqui um número inteiro positivo. Então, usando a definição, log de raiz de 2 na base 2 igual a x. Então, essa base 2 elevada ao x, fica 2 elevado ao x, é igual ao logaritmando raiz quadrada de 2. Aqui nós iremos utilizar a propriedade lá da potenciação. Quando eu tenho um número irracional, eu posso pegar esse número irracional, que no caso aqui raiz quadrada de 2. Eu pego aqui o radicando, que é o que está dentro do sinal da raiz. O expoente aqui, ó, quando não aparece é 1, e o índice quando não aparece é 2. Então, fica o radicando elevado aqui ao expoente sobre o índice. Então, esse meu radical, eu expressei em uma base inteira de expoente racional. Então, o que nós iremos fazer aqui? Fica 2 elevado a x, raiz de 2 é 2 elevado a 1 meio. Utilizando a propriedade em que as bases são iguais, eu posso fazer o cancelamento e o que sobra é a resposta. Então, x igual a 1 meio. Exemplo de número 2, log, eu vou pegar aqui, log de 49, na base raiz cúbica de 7. Então, fica log de 49 na base raiz cúbica de 7. Isso tem que ser igual a x. Então, a base elevada ao x, raiz cúbica de 7 elevado a x é igual a 49. Então, novamente, nós vamos pegar esse radical e expressar ele em uma base inteira de expoente fracionário. Então, fica 7, o expoente não aparece é 1, e o índice aqui agora é 3, elevado a x, igual a 49. Nós vamos pegar o 49 e expressar na base 7. Então, 49 na base 7 é 7 ao quadrado. Repete aqui a base 7. Eu tenho uma potência de potência, um expoente dentro do parênteses e um expoente fora do parênteses. Então, multiplica-se o de dentro pelo de fora. Só que o de dentro é o número fracionário e o de fora é o número inteiro. Toda vez que eu tiver o número fracionário e o número inteiro, multiplica apenas o de cima. Então, vou multiplicar apenas o 1. Uma vez o x dá x. E repete o de baixo, que é o 3. Então, fica 1x sobre 3. Ou 1/3 de x. Pode ficar assim, ó. 1/3, que é até melhor, 1/3 de x. Igual a 7 elevado a 2. Igualdade de bases, eu faço o cancelamento, ficou 1/3 de x igual a 2. Como não aparece o denominador, esse denominador é 1. Então, x vezes 1 dá x. E 3 vezes 2 dá 6.
Então, x é igual a 6. Exemplo de número 3. Exemplo 3, nós temos assim. Log de raiz cúbica de 10, raiz cúbica de 10, na base 100. Então, fica log de raiz cúbica de 10 na base 100 tem que ser igual a x. Então, pega a base, eleva ao x, fica 100 elevado ao x, é igual a raiz cúbica de 10. Novamente, nós vamos pegar esse número irracional e expressar ele em uma base inteira de expoente racional. Então, fica 100 elevado a x é igual a 10. O expoente aqui não aparece é 1 e o índice é 3. Aí eu vou pegar o 100 e expressar na base 10. 100 na base 10 é 10 ao quadrado elevado a x. E aqui fica 10 elevado a 1/3. Repete a base 10. Potência de potência multiplica o de dentro pelo de fora. Então, 2 vezes o x dá 2x, igual a 10 elevado a 1/3. Igualdade de bases, faz o cancelamento, fica 2x igual a 1/3. Aqui embaixo não possui denominador, coloca-se o número 1. Eu tenho uma igualdade de razões, então aplico a propriedade. Produto dos meios pelos extremos. 2x vezes 3 dá 6x. E 1 vezes 1 dá 1. X é igual a 1/6. Exemplo de número 4. Log raiz quadrada de 32 na base raiz quadrada de 8. Então, fica log de raiz quadrada de 32 na base raiz quadrada de 8 igual a x. Então, eu pego a base e elevo ao expoente x. Fica a raiz quadrada de 8 elevado a x é igual a raiz quadrada de 32. Nesse caso aqui, os dois, eu vou aplicar a propriedade da potenciação, base inteira elevado ao expoente racional. Então, fica 8 elevado a 1, o expoente aqui é 1 e o índice aqui é 2, elevado ao expoente x. E aqui fica o 32, o expoente não aparece é 1 e o índice não aparece é 2. Ficou aqui uma potência de potência, 1/2 vezes x dá 1/2 de x, igual a 32 elevado a 1/2. Perceba que o 32 não pode ser expresso na base 8, nem o 8 expresso na base 32. Mas existe um outro numeral que eu posso expressar o 8 e o 32 nessa base. E essa base é o número 2. Então, o 8 na base 2 é 2 elevado ao cubo, elevado ao meio de x. E o 32 na base 2 é 2 à quinta, elevado a 1/2. Para quem não lembra mais, é só nós fazermos a fatoração. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Qual é o numeral que aparece aqui? O numeral que aparece é o 2. Quantas vezes ele aparece? 3 vezes. E o 32, da mesma forma, por 2. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. O número que aparece aqui, 2. Quantas vezes? 5. Então, ficou 2 à quinta. Repete-se a base 2, aplica a propriedade potência de potência. Multiplica apenas o de cima. 3 vezes 1/2 dá 3/2 de x. 5 vezes 1/2 dá 5/2. Cancela-se as bases,
ou 3 meios de x, igual a 5 meios. Como os meus denominadores são iguais, eu posso fazer o cancelamento. Ficou 3x igual a 5. X é igual a 5 sobre 3. Certo? Vamos apagar aqui o exemplo de número 1 e 2 para nós darmos continuidade. Agora nós vamos para o exemplo de número 5. Exemplo 5. Nós temos log de raiz quarta de 5 na base raiz cúbica de 5. Então fica assim, log de raiz quarta de 5 na base raiz cúbica de 5, isso tem que ser igual a x. Raiz cúbica de 5 elevado a x é igual a raiz quarta de 5. Vou expressar esse radical em uma base inteira de expoente racional. O expoente aqui é 1 e o índice é 3. Elevado a x, aqui o 5, o expoente é 1 e o índice é 4. Repete-se a base, 1/3 vezes x dá 1/3 de x, igual a 5 elevado a 1/4. Cancela as bases que são iguais, ficou 1/3 de x igual a 1/4. Fazendo a regra de 3 simples, 1x vezes 4 dá 4x. 3 vezes 1 dá 3. X é igual a 3/4. Exemplo 6. Log de raiz cúbica de 9, na base raiz quadrada de 27. Vou apagar logo aqui. E aqui também, para termos mais espaço. Então fica log de raiz cúbica de 9 na base raiz quadrada de 27 igual a x. Então pega-se raiz quadrada de 27 elevado a x é igual a raiz cúbica de 9. Então fica 27, o índice é 2, o expoente é 1. Então 1 sobre 2 elevado a x. Repete o 9, o expoente é 1 e o índice é 3. Então 9 elevado a 1/3. Repete a base 27, 1 meio vezes x dá 1 meio de x. E aqui 9 elevado a 1/3. Novamente o 27 não pode ser expresso na base 9, nem o 9 expresso na base 27. Mas existe um outro numeral que pode ser expresso tanto 27 quanto 9 nessa base. É o 3. 27 na base 3 é 3 ao cubo, elevado ao meio de x. E o 9 na base 3 é 3 ao quadrado, elevado a 1/3. Aqui temos uma potência de potência, repete a base. 3 vezes 1 meio de x dá 3 meio de x. Aqui repete a base, potência de potência, 2 vezes 1/3 vai dar 2/3. Cancela as bases, ficou 3 meio de x igual a 2/3. Fazendo a regra de 3 simples, 3x vezes 3 dá 9x, e 2 vezes 2 dá 4. X é igual a 4 nonos. Exemplo de número 7, log
log de raiz quadrada de 27 na base 1 sobre raiz quadrada de 3. Então fica log de raiz quadrada de 27 na base 1 sobre raiz quadrada de 3 igual a x. Então vou pegar 1 sobre raiz de 3 elevado a x. 1 sobre raiz de 3 elevado a x igual a raiz quadrada de 27. Aqui nós temos que racionalizar. 1 sobre raiz quadrada de 3, então vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 3, vezes, esse denominador sobe multiplicando e desce multiplicando. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 elevado a x. E aqui, igual a raiz quadrada de 27. Aí vamos, uma vez o raiz de 3 dá raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 elevado ao quadrado. E aqui nós vamos colocar aqui em colchete elevado a x. E aqui já vamos fazer essa expressão, raiz quadrada de 27, vai ficar 27 elevado, o expoente aqui é 1 e o índice 2. Aí aqui fica raiz quadrada de 3 sobre, cancela o índice, cancela o expoente, ficou apenas o 3 elevado a x igual a 27 elevado a 1 meio. Aqui nós temos um radical, vamos expressar esse radical numa base inteira de expoente racional. Índice é 2 e o expoente é 1, fica 1 meio, sobre 3, isso aqui tudo elevado a x igual a 27 elevado a 1 meio. Agora o que nós temos? Nós temos aqui uma divisão de potência de mesma base. Perceba que aqui não aparece o expoente aqui é 1. Então, em uma divisão de potência de mesma base, você repete a base e você subtrai o expoente. 1 meio menos 1, isso aqui é elevado a x, igual a 27 elevado a 1 meio. Agora, quanto aqui dá 1 meio menos 1? Perceba que aqui não aparece o denominador, você coloca 1. Calculando o MMC de 2 e de 1, é o 2, porque 2 divide para 1. Se o maior dividir pelo menor, o maior é o MMC. Então, 2 dividido para 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, menos 2 dividido para 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. Repete-se o denominador, sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto. 2 menos 1 dá 1. Então, 1 meio menos 1, isso aqui dá menos 1 meio, elevado a x. E aqui o 27 eu vou colocar, expressar ele na base 3, é 3 ao cubo, elevado a 1 meio. Então fica assim, 3 menos 1 meio vezes x dá menos 1 meio de x. 3, repete o 3, 3 vezes 1 meio dá 3 meio. Cancela-se as bases, menos 1 meio de x é igual a 3 meio. Os denominadores iguais, eu posso fazer o cancelamento, menos 1x dá menos x, igual a 3. Como a minha incógnita não pode ficar negativa, porque letra não tem sinal, você multiplica por menos 1. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Pronto. Vamos para o exemplo agora de número 8. Exemplo de número 8 agora. Temos log de 1 sobre raiz quadrada de 8 na base raiz cúbica de 4. Então
fica assim, log de 1 sobre raiz quadrada de 8 na base raiz cúbica de 4 igual a x. Raiz cúbica de 4 elevado a x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 8. 4, o expoente aqui é 1 e o índice é 3, elevado a x, e aqui vamos racionalizar. Raiz quadrada de 8 e aqui raiz quadrada de 8. 1 vezes o raiz quadrada de 8 dá raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8 dá raiz quadrada de 8 ao quadrado. 4, 1/3 vezes x dá 1/3 de x. Raiz quadrada de 8 sobre, cancela aqui o índice, cancela o expoente, ficou 8. Então ficou 4 elevado a 1/3 de x igual. E aqui eu vou expressar esse radical, uma base inteira, com expoente racional. O expoente é 1 e o índice é 2. Então, meio sobre 8. Perceba que o denominador, que o expoente aqui no denominador não aparece, então é 1. Aí ocasionou a mesma coisa do exemplo 1, vamos ficar com uma divisão de potência de mesma base. 4 elevado a 1/3 de x. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 4 elevado a 1/3 de x igual a 8. Nós já fizemos essa conta aqui. 1 meio menos 1, já fizemos, que deu menos 1 meio. Menos 1 meio. O 8 não pode ser expresso na base 4, nem o 4 na base 8, mas existe um outro numeral que eu posso expressar esses dois numerais na mesma base, que é o 2. Então, 4 na base 2 é 2 ao quadrado, elevado a 1/3 de x, e o 8 é 2 ao cubo, elevado a menos 1 meio. Repete a base, 2 vezes 1/3 dá 2/3 de x, repete a base 2, 3 vezes menos 1 meio dá menos 3 meio. Igualdade de bases cancela, 2/3 de x igual a menos 3 meio. Fazendo a regra de 3 simples, 2x vezes 2 dá 4x, e 3 vezes o menos 3 dá menos 9. X é igual a menos o 9 sobre 4. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.